na verdade, qual foi o seu maior desafio? Mudança, a dificuldade que você teve ou ainda tem? A maior dificuldade que eu passei na minha vida em relação a ter que estar no Instagram foi quando minha amiga faleceu. Minha amiga morreu e eu tava com ela e tal. Quando aconteceu tudo e foi o que eu sumi, eu tive depressão, comecei a ter crise de ansiedade que eu não tinha. Aí eu sumi do Instagram, fiquei longe, acho que fiquei uns 6, 7 meses fora. Depois eu voltei, aí depois eu sumi de novo. Aí foi. Mas o pior momento que, em relação ao Instagram foi quando ela morreu. Foi um episódio bem. Passou na rádio. Foi muito triste. Foi na época da pandemia? Foi na época da pandemia que a gente tava. A gente tava em um reggae. E aí aconteceu que a gente tava dentro de um carro, saindo da festa já. Aconteceu um episódio lá, mas não foi com a gente. Só que aí, como teve uma briga lá, eles pensaram que o cara tava com a gente no carro e o cara não tava. E até hoje ninguém sabe o significado real do que aconteceu. Todo mundo fala uma coisa, não fala outra. E a gente tava dentro do carro, eu, minhas amigas, e minha ex também tava dentro do carro. E os caras, a gente deixou eles passar, porque era uma rua que tinha muito buraco. E aí a gente deixou. Devagarzinho, né? Isso, a gente tava. E a gente deixou eles passar pela pressa que eles estavam. Só que eles fecharam na frente e aí começou a atirar. Eita, porra. Não foi algo de um assalto, desce todo mundo pra saber se o cara tava dentro. Não, eles atiraram, a gente tava dentro do carro, a gente não saiu do carro. E, tipo, foi muito tiro mesmo. E aí pegou um tiro no motorista. O primeiro tiro pegou no olho do motorista. Nisso que pegou o olho, ele perdeu total visão. Ele não tava enxergando mais nada e nisso o carro foi descendo. E eles acharam que o cara tava reagindo. E não foi isso. E aí minha amiga já tinha tomado o tiro. Aí, quando o carro parou na cerca, a gente abriu a porta do... A gente não, do mesmo jeito que eu tava, eu fiquei. Minha amiga que tava na frente, ela saiu... A gente tava sem reação de nada, tava todo mundo quieto. Ela saiu da frente, que ela tava, e abriu a porta. E foi quando as meninas saíram correndo. Do mesmo jeito que eu tava, eu fiquei. Não tava conseguindo sair do lugar. E aí minha ex-namorada começou a me puxar e eu não tava conseguindo sair do lugar. Você fica... Isso, eu sem reação nenhuma. E aí as meninas correram, eu fui a última a ficar no carro. E aí o cara que desceu atirando, ele abriu a porta que eu tava. Na verdade, ele primeiro com a arma, ele quebrou o vidro do motorista. Olhou, viu que não tinha ninguém que ele queria ali. Aí ele arrodeou. Isso tudo eu tava no carro, as meninas já estavam saindo. Ele arrodeou, abriu a porta que eu tava e, tipo, apontou a arma pra mim. E aí eu não lembro mais, eu vi tudo branco. Acredito, até hoje eu não... E eu vi tudo branco. E aí ele saiu, foi embora. E aí eu fui correndo atrás das meninas. A gente ficou atrás de uma casa lá. E foi quando, assim que a gente parou no lugar, eu dei conta que ela não tava, a minha outra amiga, Samira. E aí eu tomei um susto e falei que eu ia atrás dela, as meninas me puxou. Aí eu fui, soltei e saí correndo atrás dela, que eu vi que ela não tava, me dizer que ela tava nos matos, que ela correu pro outro canto. Mas eu fui atrás dela. E aí a menina veio atrás em seguida, a menina ficou com medo de como se o cara ainda estivesse lá. E aí, quando eu cheguei perto, ela já tava no chão, porém ela tava viva ainda. Aí eu segurei na mão dela, ela tava respirando ainda. E isso, o motorista do carro tava no carro, assim, tipo, mas ele tava vivo. E aí uma das meninas viu que ele tava tentando ligar pra alguém. Ele tava com o celular aqui assim. Aí conseguiu falar com o pai dele, a menina pegou o celular, conseguiu falar com o pai dele. O pai dele chegou em cerca de 3 minutos, 4 minutos, o pai dele chegou lá. E aí pegou ela tava viva ainda, pegou ela, botou dentro do carro, pegou ele e foi. E a gente ficou esperando a polícia chegar. Quando a polícia chegou, acho que demorou uns 10 minutos que a polícia chegou. O policial falou, não adianta ficar chorando porque sua amiga morreu, assim mesmo. Caralho. E ele falou assim, tipo, acho bem pouco pelo fato de que foi pandemia e era pra gente estar em casa. Ele não teve a sensibilidade de dizer, não, sua amiga morreu e tal, e tal. E aí a gente entrou no carro e foi. E ele xingando, muito agressivo, falando coisa que... E de sorte que tinha outro policial que tava de boa. Seu rapaz, a menina tá nervosa, não sei o que. Não, que nada, é tipo de pandemia, essa menina tá em reggae e tal. Isso a gente já sabendo que nossa amiga tava morta já. E aí o motorista, ele ficou vivo. O motorista ficou vivo, ele usa... coisa no olho. E aí a gente foi pra delegacia.
eu fui a que mais estava sã. Então, o Mas tu não tem depoimento... choque também, né, É, velho? as minhas... A gente tava muito nervosa mesmo. Só que o único depoimento que ficou foi o meu. E, tipo, os caras soube disso, que só ficou o meu lá. E aí, me ameaçava, me ligava, chamada de vídeo. Falava que ia matar minha família, que ia matar minha mãe, meu padrasto, meus irmãos. Quem ia fazer isso? Quem fez isso com ela? Eles já sabiam que meu depoimento estava lá. Porque foi algo que explodiu a cidade, todo mundo estava sabendo disso. E como eu era digital, como eu estava no auge, tipo, Tava ia estourando. pegar mais pra mim, entendeu? E aí, a gente foi... E nesse dia eu falei que eu conhecia ele. Porque realmente eu conhecia ele. E aí passou um tempo, meu depoimento ficou lá, eu achei que já tinha acabado, que não ia fazer mais nada. Demorou, acho que o quê? 3, 4 meses. A polícia liga pra gente ir na delegacia novamente. E aí, Pra depois que eu já reconhecer? tinha passado por tudo, ele queria que eu reconhecesse. Como? E aí, a gente conversou, tentou me oprimir, falou que se eu não falasse, enfim. Ficou apertando minha mente pra eu falar quem era. Foi a polícia ou Sendo foi ele? a polícia mesmo. Sendo que eu já tinha passado por tudo, eles mandando confiar neles, que eu tava segura. Como que eu tava segura se eu que tava sendo ameaçada? Qualquer hora ia entrar na minha casa e ia fazer o que fosse, entendeu? Se eu não fosse tirar queixa. E aí eu peguei e falei que eu não conhecia mais o cara. Já tinha deixado pra lá. E aí eles começaram a apertar minha mente, falando que se eu não falasse, falando qualquer coisa. Resumindo, não deu em nada da parte deles lá. Depois aconteceu várias coisas e eu nunca mais vi esses caras mais. Pô, velho, Aí eu foi foda. sinto muito pela Meus pesos situação também, que, velho. que aconteceu. Eu acho que, além de extrema covardia, é falta de noção, independentemente da situação que aconteceu. Você sacar arma pra tentar resolver qualquer coisa, pra mim não resolve. Vai na mão, tá ligado? Eu acho que é muito mais são, muito mais humano. É animalesco da mesma forma, mas eu acho que um tipo de atitude que aconteceu nem sendo com a pessoa em si, foi com a outra pessoa que não tem nada a ver. E foi um bagulho muito... Foi quando a mãe dela me ligou, querendo que eu explicasse por que aconteceu aquilo ali com ela e não com a É a gente. pior parte. Porque pior pegou parte. nela, e aí eu tive que ir lá. Aí eu chamei algumas meninas pra ir comigo, chamei os meninos, meus amigos, que eu não ia só. Até porque se eu tava no carro e a mãe dela tava querendo justificar aquilo, qualquer coisa poderia acontecer comigo, não só lá, mas perto, amigos dela, não sei, entendeu? Que não sabia realmente o que aconteceu. E aí rolou conversa, rolou site de Instagram, rolou fake dizendo que a gente tinha armado pra ela. Agora, eu queria entender como que uma pessoa fala que a gente poderia ter armado algo se o cara, tipo, tava dando vários tiros dentro do carro. Não tem como, sabe? Tipo, como é que eu vou arriscar minha vida colocando a vida de outra pessoa em E risco? uma pessoa que Eu você dentro gosta, do né, dentro velho? do carro. E aí a gente chegou, eu expliquei pra mãe dela umas 3, 4 vezes, assim, que ela falou pra mãe que ela ia entregar algo na casa de uma amiga nossa. Ela não falou que ela iria sair com a gente. Ela falou, vou ali entregar algo e volta. E a mãe dela, quando soube, já foi a notícia, imagina. Aí foi foda ter que contar, explicar. Bastante Vocês tiveram algum apoio depois desse caso? apoio como? Psicológico? Eu fui, eu Familiar. tive que procurar um psicólogo pra mim. Eu me aproximei mais a Deus também, mais à igreja e tal. Me ajudou bastante nesse processo. Psicólogo também, depois eu parei, depois eu fui de novo. Foi um processo pra ter hoje ouvir certas coisas e não levar tanto pro coração. Você ainda conversa muito com o pessoal que estava com você nesse dia? Mais ou menos. Se afastaram Agora, depois? a gente se afastou bastante, aconteceu muita coisa. Mas hoje eu tô mais tranquila em relação a isso. A gente conversou bastante, e as meninas, que era mais amiga minha, só que aí depois a gente se afastou, aconteceu outras coisas, depois a gente voltou de novo. Não volta mais como era antes, mas tô tranquila, meu coração tá em paz. A gente conversou, a gente se perdoou, então isso que importa. Não levar mágoa, é ruim. E foi o episódio que mais pegou pra mim no Instagram. Que foi a partir disso que aconteceu várias coisas, que veio o episódio da depressão, da crise de ansiedade, que eu não tinha nada disso. E aí foi bastante complicado, eu passei por muita coisa mesmo. E isso. Acho que até... Acho que no caso, sua história, ela... Foi bom você ter contado ela, porque
é uma questão que a gente vê que precisa corajosa resolver. também em Você foi falar pra todo corajosa, mundo. incrivelmente corajosa em ter exposto isso, porque tem gente que passa por situação parecida e eu, por exemplo, já tive caso que eu tive que recorrer à polícia e tive uma experiência, não vou dizer que nem perto do que você teve, mas também a sensação de que não conseguia resolver nada, porque a polícia também não parecia que queria resolver, foi abrir o boletim de ocorrência de ameaça. Também eles simplesmente não queriam abrir o BO e aí fiquei naquela situação que você deve ter passado também de ficar pensando em quem eu poderia contar, porque você, depois do que você passa, Porque geralmente é algo que a deveria gente dar pode segurança contar com a dá insegurança, polícia. o cara joga na sua cara, o cara depois começa a te pressionar pra você botar sua vida em risco. Foi uma situação que eu também não perdi bastante confiança, já não tinha, mas depois disso, então, comecei a ter bem mais desgosto da polícia. E aqui eles têm uma situação tão drástica, não sei se você soube, mas Alagoinhas teve um caso de agressão contra a mulher, em que o cara mantinha a mulher presa e batia com cabo de katana na mulher aqui no condomínio aqui atrás, passar na Globo, velho. A mulher tava cárcere, não foi? Foi. 45 dias, batia no filho pequeno, ela perdeu a guarda do filho pequeno e ela não podia sair e ninguém fez nada, tá ligado? É muito complicado de ver num país onde quem deveria dar segurança é o que mais deixa a gente inseguro, né, velho? Não sabe com quem contar, mas você é uma mulher muito forte. Meus parabéns e realmente essa questão de ser frio, porque você tá conseguindo passar por cima e você tá em um local que é aberto, onde tipo, você pode falar sobre tudo e você tá falando sobre uma coisa que realmente foi traumática. E eu sinto muito por isso. Mas você é uma mulher foda, continue assim. Somente porque você tem vários seguidores que estão acompanhando seu serviço também, seu trabalho, gostam muito. E eu falo que às vezes o número não é importante, velho. Você ter, sei lá, 10 pessoas assistindo é uma salinha, velho. Você ter 50 seguidores são 5 salinhas. Você ter 1000 seguidores, cara, são uma porrada de sala, como se fosse um professor. São várias pessoas que estão ali colando, às vezes não, né? Mas é uma galera que tá colando pra conhecer o seu serviço, conhecer a sua história, conhecer quem é você e gostar de quem você é. Então, hoje, seus 20.9, né? Eu ia falar 21.9, mas já tá chegando, calma, vai chegar Tá lá. perto, né? Esses seus 20.9 são pessoas fiéis que gostam muito de você.